Nem Josué precisou ir para a batalha. Não sei se você reparou nesse detalhe. Tem coisa que a gente vai lendo o texto novamente, vai entendendo. Josué nem precisou ir. Não é que não precisou ir. O povo não consultou direito ao Senhor, amados. Quando nós não consultamos ao Senhor, nós confiamos nos nossos métodos, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades. E aí mesmo batalhas que nos são favoráveis, nós acabamos perdendo. Dos versos 10 a 15, nós vimos na quinta-feira passada, o pecado foi descoberto. Aconteceu alguma coisa. Josué se prostra, se rende diante do Senhor. E o Senhor diz para ele 2 vezes, levante-se, levante-se. Israel pecou. Israel pecou. Lancem sortes, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. E o pecado foi descoberto. Acã havia escondido algo que pertencia ao Senhor. Porque a ordem dada no capítulo 6 era de que o que fosse encontrado de ouro, prata, bronze e ferro, lembrei das Olimpíadas, né? Ouro, prata, bronze e ferro deveria ser entregue ao Senhor, no santuário. Não havia templo ainda, mas ao santuário, ao Senhor, ao culto. O restante deveria ser destruído completamente. Era algo destinado à destruição, ou anátema, como dizem algumas versões. Acã encontrou uma boa capa babilônica. É interessante como que a Bíblia fala no versículo 21, né? Boa capa, né? O diabo nunca vai colocar diante de você uma coisa que não presta. Uma coisa meia de péssima qualidade. Não, não. É uma boa capa babilônica. Uma capa real. Daqui a pouco a gente vai estar entrando em detalhes. Uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Coisa pequena, dava para guardar. E foi isso que ele fez. Acã viu, cobiçou, pegou e escondeu. E hoje nós vamos estar vendo sobre a justiça de Deus sendo executada. É um texto proibido para menores, não é? Embora a gente tenha criança que é menores espirituais, né? Eu tenho criança que é mais madura do que muitos adultos, né? É entender por que Deus é justiça. Tem gente que até hoje não entende isso, né? Poxa, mas Deus é amor, por que Ele... Semana passada mesmo, alguém chegou para mim, eu cheguei numa situação, e a pessoa logo veio, pastor, vem cá, a pessoa vai para o inferno só porque não acreditou em Jesus? Não é? Deu vontade de falar, você acha pouco, né? Mas aí, ele era uma... Eu não vou responder maldosamente, né? Eu falei, olha, é o que a Bíblia diz. Né? Ei, João, se não mudou, é o que a Bíblia diz. Que Jesus disse, ninguém vem ao... Se não for, por mim. Então, com todo respeito aos católicos, às de outras religiões, mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por mim. Então a justiça de Deus, amados, o pessoal antigamente falava o seguinte, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não é? Lá em Minas é assim, o português lá é totalmente diferente, né? Mas a justiça de Deus, ela nem tarda e nem falha. Vamos ao texto? Josué 7.
Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. Coisas condenadas, coisas separadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor se designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas, e fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi
entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. João Marcos, a grande ideia desta passagem é optar pela desobediência a Deus. Fará de você uma ameaça a si mesmo e a todos os que estão em seu entorno. Eu dei uma corrigida nessa frase, João, só para deixar no presente, né? O optar pela desobediência a Deus faz de você uma ameaça a si mesmo e a todos os que estão em seu entorno. Amados, a Bíblia é muito curiosa, não é? Começa com o nome de Acã, que significa perturbação, e termina com Acor, que significa inquietação. Nós vimos aqui, amados e amadas, a respeito do amor de Deus liberado ao povo, que a ponto de lutar por este povo, pelo zelo do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no capítulo 6, em uma vitória inquestionável. Abre um parênteses aqui, o texto fala, para que fatigar o povo, não é? Indo para a batalha com tanta gente? Eu pergunto para você, o povo estava cansado do quê? Quem venceu a batalha não foi o Senhor? Os muros de Jericó caíram por obra humana, sim ou não? Não. Eles não tiveram de lutar. Eles creram apenas na estratégia de Deus. Deus lutou por eles. Mas agora, amados, eles estão completamente, me perdoem essa expressão, indolentes. Nunca ninguém está tão vulnerável do que depois de uma grande vitória. Isso vale para todas as áreas da vida. Qual é o maior momento de tensão na sua vida? É quando você está saindo de uma conquista. Quando que Jesus foi tentado? Após o seu batismo. Quando que algumas coisas começam a complicar na sua vida? Depois que você é convertido, toma a decisão de seguir a Jesus. Quando que você começa a ter problemas no relacionamento com a sua pessoa amada? Depois do casamento. Antes é tudo maravilhas, você está naquele período de enamoramento, de paixão e aquela história toda. Mas depois parece que, aí tem gente que fala, pastor, o encanto acabou, ela virou bruxa. Mas não é não. Ou ele virou um sapo. Não. Continua ainda, a mesma coisa. Só que você se tornou vulnerável por conta da vitória, da conquista. Isso é fato, amados. Eu pego esse texto, por exemplo,
eu encontrei um texto de Eclesiastes que fala muito sobre isso, né? Por exemplo, Josué envia alguns homens, versículo 2, para espiar a terra, e eles voltam dizendo o seguinte, olha, versículo 3, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens, não fatigue ali todo o povo, porque são poucos. Uma outra ocorrência desse verbo fatigar está em Eclesiastes 10:15, que diz assim, anota aí, o trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Amados, se Josué tivesse visto o seguinte, não, é pouca gente, mas nós precisamos manter alertas, nós precisamos estar juntos, nós precisamos vigiar. Não. Baixou a guarda, amados. Baixou a vigilância. Todas as vezes que você baixa a vigilância, acha o seguinte, não, isso daí dá para... Não precisa nem orar. Eu queria que isso daí fosse piada, mas não é não. Diz que um personagem desse do mundo evangélico estava expulsando demônio e falou o seguinte, esse demônio é tão fraco que eu não vou nem expulsar em nome de Jesus, vou expulsar no meu próprio nome. Né? Tem muita gente petulante, né? Muita gente orgulhosa. Mas eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que a soberba precede a queda. Toma cuidado. Toma cuidado. Mantenha a vigilância sempre. Vimos aqui também, amados, e vimos isso lá na quinta-feira passada, de que Deus, Ele fala com o povo. Ele abre a boca para falar no versículo 11, o Senhor, né? Israel pecou. O verbo aqui para pecar é errar o alvo. O povo errou o alvo. O povo se desviou. O povo perdeu o foco. E a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. O pecado, como eu disse na quinta-feira passada, ele é pessoal, ele é resultado da quebra da aliança com o Senhor, sempre revela algo oculto, escondido, em outras palavras, algo que a gente guarda debaixo da bagagem. Então é hora, amados e amadas, da gente examinar o nosso coração, para ver se nós não temos guardado alguma coisa na nossa bagagem. Algo muito sério, amados, que eu quero salientar, é que Acã roubou de Deus. Porque se ouro, prata, bronze e ferro eram para o templo, ele toma uma boa capa babilônica, algo que estava com adereços ali dourados, sem sombra de dúvidas, porque era uma capa real, a mesma capa do rei de Nínive, que está lá no livro de Jonas. O montante de prata, 2,5 kg, e algo em torno de meio quilo de ouro. Pertencia a quem, amados? Pertencia a Deus. E tomar os bens de Deus é roubo. Negar o roubo é engano. E daí então o comentarista vai dizer que enquanto Israel possuísse as coisas condenadas, Deus iria considerá-los condenados. Deus chega a dizer, amados, é algo que eu me arrepio todinho, muito mais do que o frio, é quando Deus diz aqui no versículo 12, parte final, não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada.
Chega um determinado momento na minha e na sua vida que quando estamos roubando de Deus, amados, quando estamos descuidados com o nosso compromisso com o Senhor, que o Senhor diz, olha, eu não vou mais caminhar com vocês. Leia o livro de Abacuque que você vai descobrir isso. Quando Deus responde à oração do profeta, mas não responde do jeito que ele queria. Ele queria que Deus interviesse, Deus interviu, mandando um inimigo para ser agente de disciplina em relação ao povo. Amados e amadas, Deus não tem compromisso com o pecado. Ele ama o pecador arrependido, mas não tolera o pecado do pecador impenitente. Deus diz, eu não continuarei com vocês. Por isso que a ordem de Deus foi clara, santifique-se. Santifique-se. Na ocasião, amados, a santificação envolvia passar um tempo em jejum. Os casados eram ordenados a não manterem relações sexuais. Era um tempo de separação, um tempo de consagração ao Senhor, até o Senhor revelar aquilo que estava acontecendo. Eu citei na quinta passada João Calvino, que diz, olha, não há nada tão escondido que não seja revelado a seu próprio tempo. Versos 16 a 26, João Marcos 3, justiça executada. Você acompanhou a leitura, Josué se levantou de madrugada. Todas as vezes que um homem de Deus se levanta de madrugada é algo sério que precisa ser feito. E Josué está consciente da seriedade deste momento. Fez com que Israel todo se apresentasse, todas as tribos, todas as famílias, todas as casas, todos os homens. Foi feito, amados e amadas, algum tipo de teste. Levantaram sortes. Não sei se eram moedas, não sei se eram dados, não sei se eram as pedras do Urim e do Tumim. Lá em Êxodo você vai encontrar detalhes, mas Deus ali demonstrou a sua soberania. Porque há um provérbio de Salomão que diz sobre isso, né? Que tanto a sorte lançada, ela pertence ao Senhor. Lembrei de Jonas, né? Também o outro que foi feito sortes e caiu justamente em Jonas. No Antigo Testamento é muito claro isso. A última ocorrência na Bíblia, só uma curiosidade, né? Está lá em Atos, quando foi feito sortes para quem substituiria Judas. Foi escolhido Matias. Daquele texto de Atos em diante, não há mais nenhum texto falando a respeito de sortes. Mas esse tempo, esse era o expediente bastante comum. Houve essa busca aprimorada e chegou-se a Acã. E agora, amados, olhe para mim, Acã não pôde mais desviar os seus olhos da verdade. Ele precisou confessar o seu pecado. Eu não sei, amados, eu não quero fazer exercício aqui de adivinhação, porque adivinhação é pecado. Será que se Acã tivesse se arrependido antes, teria algum tipo de esperança para ele? Pode ser que sim, mas Acã ficou quieto. Acã precisou ser descoberto. Acã era igual a alguns dos nossos filhos, não os daqui que estão aqui, mas alguns lá fora, que choram, não por terem cometido o erro, mas por terem sido descobertos. Eu falei de criança, de adolescente, mas tem adulto que é assim também.
que não chora de arrependimento pelo pecado, né, Francisco? Mas chora porque foi descoberto. E aí eu não sei, Léo, se o choro é arrependimento mesmo ou é remorso, como foi Judas, o diabo, o filho da iniquidade que traiu a Jesus. Foi descoberto e ele então, entre aspas, se arrepende. O reconhecimento de Acã chega a ser lastimável. Vi, cobicei, peguei e escondi. Cobiça, amados, essa questão de ver, eu já fiz um desenvolvimento aqui, tem muito a ver com Gênesis 3:6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. É como começou toda essa história que nós estamos vivendo hoje de pecado, de queda. Ver. Jesus disse certa feita que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Os olhos, amados, são a janela da alma. Os olhos dominam a vida da gente. Por isso que algumas religiões de mistério usam essa expressão olho gordo. A pessoa que olha para aquilo que as outras pessoas têm e isso causa algum tipo de conflito, de situação no mundo espiritual. Olho, olhei, vi. Cobicei. O que é cobiçar? Cobiçar é você desejar aquilo que não é para você. Não é para você. É o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Por quê? Pergunta para o texto por quê? Porque pertence ao seu próximo. A Bíblia é muito clara. Por quê? Porque ele não pertence a você. O que é para você ter, você vai ter. Agora, aquilo que não é para você ter, não adianta. Absolutamente. Satanás tentou a Jesus, fazendo com que ele também visse, cobiçasse e pegasse, e escondesse, né? Tomasse para si. Foi a primeira tentação. Em Lucas 4, 3 e 4, quando o diabo diz, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você cobiça. Cuidado com aquilo que você pega. Cuidado com aquilo que você esconde. Moisés, amados, escondeu na areia um egípcio que ele havia matado. Olha que cabeça, né? Se alguém quer esconder um corpo, vai escondê-lo na areia? Ainda mais no deserto lá do Egito. Veio uma ventania, revelou tudo. Agora Acã esconde na tenda. Ele é mais esperto que Moisés. Ele esconde na tenda uma boa capa babilônica, os 2 quilos de ouro, 2,5 kg de prata, na verdade 2,5 kg de ouro, e uma barra de ouro, meio quilo, e 2,5 kg de prata. É interessante, amados, como que Acã pega 2 tipos de coisas, ouro e prata, e uma boa capa. Francis Schaeffer vai dizer o seguinte, ele queria estar na moda, ele queria ter sucesso, ele queria estar chique, ele queria aparentar ser o que ele não era, não tinha cacife para ser. Ele queria impressionar os outros, ele queria agradar os outros. Ele queria aparecer na próxima festa lá em Israel
com a capa. É interessante esse negócio de capa na Bíblia, é coisa séria, né? José é outro que sofreu muito por conta de uma capa. Cuidado com seu desejo de aparentar ser quem você não é. Porque olha para mim, o que um jovem que eu falo, não sei a idade de Acã, mas o que um homem de Israel vai querer ter capa da Babilônia? Nem combina. Cara, você é um hebreu. Para que você quer uma capa babilônica? E outra coisa, olha para mim, uma coisa tão ilógica, porque estava na cara que ele seria descoberto. Porque quem iria ter uma capa babilônica? Quem? Era fácil, ali. Por isso que ele escondeu. Aí eu fico pensando, ele escondeu para quê? É igual a pessoa que faz a tatuagem escondido, porque não sei o quê, vai que o pastor não gosta, o pastor... Aí faz a tatuagem para esconder. Não é? Mas Deus está vendo. Deus sabe o que você tem na bagagem. Deus sabe os sites que você acessa no seu computador. Deus sabe os aplicativos que você tem no seu celular. Não adianta, tem gente que está ali com o celular, aí a mãe chega... Não é? A mãe não precisa contratar esse aplicativo israelense, Fernando, que revela até a alma do cara. Um aplicativo poderoso aí, tem derrubado governos até no mundo. Deus sabe. Deus sabe o que está na sua bagagem. É interessante, amados, presta atenção aqui, lá no versículo 21, né? Eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros, foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. E sabe o que aconteceu, Willo? Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. E grava aí na sua Bíblia, se você acha que não é pecado riscar na Bíblia, até anota. E as colocaram diante do Senhor. JB, não adianta. Um dia, tudo que a gente está escondendo debaixo da bagagem será colocada diante do Senhor. Aí eu me lembro do hino, o pessoal da Bleia canta e a gente também, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só assim hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A diferença é que o hino fala de quando eu deixo as minhas coisas diante do Senhor. Aqui, deixaram as coisas de Acã diante do Senhor. O hino é bonito, mas é o contrário. É mais fácil, amados, é melhor você deixar as coisas por espontânea vontade diante do Senhor, porque um dia, se você não fizer isso, de todo modo vai estar diante do Senhor. Aquilo que você esconde, aquilo que está lá no seu armário escondido. Eu sei que tem gente que usa, na maioria, usa no outro sentido essa coisa de sair do armário, né? Mas as coisas vão sair do armário, cara. De um jeito ou de outro. Nada, olha para mim, nada vai continuar escondido. Então, boa capa babilônica. Não, agora eu vou abalar. Vou abalar Bangu. Abalou. Não é? 1,5 kg de prata. Não, 2,5 kg. Eu estou diminuindo toda hora a quantidade de prata. 2,5 kg de prata. Eu estou pegando um pouco da prata de Acã, Deus me livre, né? E 0,5 kg de ouro.
Não dá, amados. Um dia a casa cai. E a casa caiu para Acã. E a execução, João Marcos teria de ser exemplar. Como ele não queimou o que encontrou, isto é, como ele não entregou ao Senhor aquilo que ele encontrou, a capa babilônica tinha que ser queimada, nem para o Senhor servia. Mas os 2,5 quilos de prata e o meio quilo de ouro pertencia ao Senhor. E o mais sério, olha para mim, toda a sua família. 24. Josué, todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, prata, capa, barra de ouro, os cílios, as cilhas dele, os seus bois, seus jumentos, as ovelhas, tudo que tinha na tenda foi levado para o vale de Acor, vale da inquietação, da calamidade. E Josué diz: por que você trouxe essa calamidade? Foi você que trouxe. Amados, na confrontação do pecado, nós precisamos aprender muito como que se faz uma confrontação do pecado. Porque às vezes a gente quer confrontar o pecado do outro, mas a gente é muito politicamente correto. A gente fala o seguinte: olha, talvez por acaso uma possibilidade remota de que você, não porque queria, mas porque... Não, Josué chegou, você trouxe essa calamidade. E o Senhor hoje trará calamidade para você. E aí todo Israel apedrejou, depois queimou todo mundo, e o Senhor apagou o furor da sua ira. Amados, não adianta. A violação da aliança acarreta a retribuição da aliança. Nos dias do Antigo Testamento era assim: morte física como castigo pelo pecado. John MacArthur vai dizer de que a família de Acã foi condenada à morte juntamente com ele, porque foi cúmplice, ajudou a encobrir sua culpa e retiveram informações alheias. Foi da mesma forma que a família de Coré também foi. Amã e sua família, lá no livro de Esther, também. Todo Israel o apedrejou. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Eu gosto de pensar, amados, na riqueza do texto bíblico, porque no capítulo 6, Raabe e a sua família foram salvas. No capítulo 7, Acã e a sua família foram executados. Olhe para mim. Deus, por que é assim? Amados, a salvação de Raabe e a preservação da sua família foi porque eles creram. Hebreus 11 vai dizer de que pela fé Raabe acolheu os espias. O Senhor gerou fé no coração de Raabe. Que Raabe, a prostituta, não foi salva por conta do seu currículo, não foi salva por conta da sua bondade, foi salva por conta da sua fé. Salvação é pela graça, por intermédio da fé, por meio da fé. E é interessante que Raabe e a sua família foi tirada de Jericó, que pereceu entre as coisas consagradas ao Senhor. Já Acã pereceu no meio das coisas consagradas, porque ele não teve arrependimento verdadeiro. Um comentarista, um teólogo chamado Augusto Strong, ele diz o seguinte, presta atenção: a experiência do pecado não nos ensina a reconhecê-lo. Nós não aprendemos a reconhecer o clorofórmio pela frequência que o inalamos. O ébrio, o bêbado, não entende os efeitos degradantes da bebida tão bem
quanto a sua miserável esposa e os seus filhos. Até mesmo a consciência natural não nos fornece o necessário reconhecimento do pecado para o arrependimento. Isso é triste, mas olha para mim, não sei se você pegou o ponto dessa citação antes de eu citar alguns textos aqui. Às vezes a gente pensa o seguinte: poxa, mas fulano de tal está pecando, e será que ele não percebe? Gente, não percebe. Quem peca, Jesus diz em João capítulo 8, é escravo do pecado. Ele não consegue pensar. Quando o pecador chega para você e fala, eu não consigo, ele está falando a verdade. Ele não consegue mesmo. Mesmo. O pecado domina, amados. Quem comete pecado é dominado pelo pecado. É vencido por ele. A pessoa que é alcoólatra, ele não percebe os efeitos da sua bebedeira. Mas se você for perguntar para a esposa e para os filhos, eles vão ter o que falar. Por quê? Porque a pessoa está entregue a si mesmo. Faraó, por exemplo, de coração endurecido, teve uma vez que ele falou, pequei. Mas depois o seu coração foi endurecido novamente. Balaão, por exemplo, se arrependeu? Não. Mesmo ele tendo a mente dividida, abrindo a boca para amaldiçoar e liberando bênçãos sobre o povo. O rei Saul se arrependeu em algum momento da sua vida de perseguir a Davi insanamente? Não, ele era hipócrita. Você acha que Judas se arrependeu? Ele era um desesperado. Em nenhum desses casos houve arrependimento verdadeiro. Em Acã também não. Acã teve talvez remorso, talvez algum tipo de perturbação, mas em Acor, Acã encontrou seu fim. Mais tarde, Oséias, o profeta, vai falar sobre Acor. Oséias 2, 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei, falando a respeito de Israel, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Eu lhe desafio a ler o livro de Oséias. Oséias se casa com uma mulher que se torna prostituta. Ela começa a traí-lo de maneira pública e escancarada, até o ponto de dar à luz a um filho, seu terceiro filho, que Oséias tinha certeza que não era dele. Por isso que ele dá o nome, não meu povo, Ló-Ami, no hebraico. Um pregador disse que se fosse colocar o nome de Ló-Ami, não meu povo, na linguagem de hoje seria, não é meu, é do vizinho. Gomer chega a sair de casa e se entrega à prostituição. Quando ela está arrasada, destruída pela vida de pecado, ela é colocada no mercado de escravos. E quem vai lá dar o lance por Gomer? O próprio Oséias. E daí então a história de Oséias e Gomer passa a ser registrada no seu livro. Eu vou expor Oséias ainda até Jesus, enquanto Jesus não voltar. É um livraço. Oséias representa o amor leal de Deus. E Gomer, a adúltera, que sou eu e você. Daí então Oséias, amados, vai pegar essa história de Acã, vai pegar Agor,
Acor, que significa lugar de morte, lugar de inquietação, lugar em que foi feito, amados, segundo o versículo 26, um montão de pedras, depois de Acã e sua família serem apedrejados, queimados, e ali aquele lugar se chama Vale de Acor, e Oséias vai dizer, dizendo acerca do próprio Senhor, eis que eu a atrairei, eu a levarei para o deserto, referindo-se ao povo, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Amados e amadas, eu lhes pergunto nesta noite, quem pode transformar o vale de Acor na porta de esperança? Quem? Jesus! Jesus tomou os problemas de Acor sobre si mesmo. Ele se fez um amontoado de morte, de destruição em nosso lugar. Ele desceu ao vale sombrio do juízo. Ele morreu em nosso lugar no Gólgota, para que hoje tivéssemos nele esperança por meio da sua ressurreição. E hoje nós não vamos morrer mais como Acã, amados, porque nós não somos mais Acã, a despeito de termos escondido na nossa bagagem uma boa capa babilônica, 2,5 kg de prata e meio quilo de ouro. Mesmo tendo coisas, amados e amadas, escondidas, nós podemos confessar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Jesus, Acor não é mais um montão de ruínas, mas é a porta da esperança. A porta da esperança. Somente a última aplicação, João Marcos, por favor. A letra D. Deus é justo em sua vingança. E é importante, Ele não passa procuração para ninguém agir em seu nome. A justiça é dele. Em Romanos 12:19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixando a última tela, eu quero terminar nesses 2 minutos finais, dizendo que o Senhor nesta noite quer purificar a sua consciência. Porque talvez essa mensagem ela tenha entrado no seu coração pela flecha do legalismo, pela flecha do moralismo, pela flecha do perfeccionismo. E você tenha ficado assustado com esta mensagem, dizendo o seguinte: mas Senhor, pequei, somente pequei, eu só sei pecar. Na verdade, a minha vida é só pecar. E daí então eu quero dizer para você o seguinte: olha, não precisa ser assim. Você pode perfeitamente encontrar em Jesus alguém que vai estar lhe dando uma nova chance. E que vai estar fazendo com que você viva a realidade do Evangelho. Que é o que Paulo vai dizer aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já passaram. E eis que tudo se fez novo. Abaixe sua cabeça e diga a Deus obrigado por uma nova chance. A cada manhã que se renova, renovam-se as misericórdias de Deus sobre você, sobre a sua família. E você não precisa mais esconder de Deus nada. Você pode apresentar-se diante dele como você está. E com certeza, você não continuará sendo o que você é, nem continuará do jeito que você está agora. Vá como você está, para ficar como você nunca esteve nesta vida. Nova criatura. Deus vai fazer você uma nova criatura. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor acrescentou às nossas vidas nessa noite de quarta-feira, de quinta-feira. Obrigado pela tua palavra tão certeira no nosso coração. Obrigado pela graça que nos alcançou. Obrigado pela salvação eterna. Obrigado pelo Senhor ter se tornado um Acã em nosso lugar, para que nós hoje fôssemos livres. Obrigado porque o Senhor se fez maldito, para que nós hoje fôssemos abençoados. Obrigado, Deus, pela sua cruz. Obrigado por o Senhor ter nos eleito, nos elegido, por sermos eleitos de Deus, redimidos por Jesus e preservados pelo Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente e agradeça por tão grande salvação. Por o Senhor ter lhe livrado do montão de ruínas e ter feito de Acor uma porta de esperança.